Bíblia lá em Segunda Reis, por favor. Abra lá em Segunda Reis e depois primeiro, segundo Samuel, Primeira Reis, Segunda Reis. Tá aí. Logo você, depois do Velho Testamento, né? Que aqui já faz parte. Mas agora tem que pausar, agora é brincadeira, né? Amados, lá em Segunda Reis 5, do capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 8. Segunda Reis 5, do versículo 5, do capítulo 5, do 1 ao 8. Amém? Quem achou, diga amém. Ou então tá ali no telão, nesse ano tá aí, ó. Segunda Reis 5, capítulo 5, de verso de 1 ao 8. Vamos lá. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeitado, porque por meio dele o Senhor dara livramentos aos sírios, e era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropa da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ou seja, ele está se referindo aqui ao profeta Eliseu, e ele o curaria da sua lepra. Versículo 4. Naamã e o seu senhor. Naamã foi ao seu senhor, que é o rei Haddad, e disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Versículo 6. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo que chegar a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e fazer viver? Porque este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra? Perceba como busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgasse as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Deixais vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Tem outras que diz: deixais vir a mim e saberá que há Deus em Israel, que há homem de Deus em Israel. Podemos assentar. Querido, hoje Deus, ele me deu, ou seja, nos deu essa mensagem, amém? Que está lá escrito em 2 Reis, no capítulo 5, de 1 ao 12, porém, ela é mais extensiva, mas depois você dá uma olhadinha na tua casa. Mas eu quero aprender, porque eu aprendi muito quando eu estava lendo e meditando mensagem, a qual o Senhor ali dava livramento aos sírios através de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um chefe do exército do rei da Síria. E a palavra de Deus diz que Deus usava aquele homem, ou seja, o eterno Deus, ao qual nós glorificamos, ao qual nós confessamos, o mesmo Deus ao qual nós servimos. A palavra do Senhor diz que através daquele homem Deus dava livramento à Síria, e através do livramento que Deus dava à Síria através daquele homem, Israel, ele também tinha paz. Mas, queridos, a palavra nos diz que aquele homem era um homem muito respeitado na sua nação, era um general de guerra, um homem muito temido na sua época e respeitado. Mas a palavra de Deus também vem nos dizer que através, ou seja,
por trás daquele homem haveria uma enfermidade, uma leucemia, uma doença da época que também existe hoje, a qual naquele tempo não haveria cura. Aquele homem era um homem forte, um homem temido por muitos reinos. Deus usava profundamente aquele homem, mas eu creio que Deus permitiu que viesse uma lepra sobre a vida de Naamã. Porque Naamã, ele precisava de verdade conhecer o Deus de Israel, o Deus ao qual ele dava livramento. E talvez ele tinha aquele pensamento no seu coração, né, de grandiosidade. Nossa, quantos reis eu já venci. E a palavra de Deus nos diz que havia um contraste muito grande sobre a vida daquele homem. Porque ele era tudo isso que eu falei. Mas, porém, por baixo da sua farda havia uma enfermidade chamada lepra. Amados, não é diferente trazendo os nossos dias de hoje. Cada um de nós poderemos também ter uma lepra na nossa vida. Deus misericórdia, irmãos. Queridos, a lepra naquele tempo talvez ela representava na vida de Naamã, por mais que ele fosse um homem forte, um homem poderoso. Mas a lepra veio sobre a vida de Naamã para mostrar a fragilidade humana. Todos nós temos, talvez, um pecado escondido, um pecadinho de estimação, talvez uma luta que você esteja passando na tua vida, na tua família, na vida dos teus filhos, do teu esposo. Talvez uma decepção que você passou na vida, um trauma, ou até mesmo uma enfermidade, algo que tem desafiado a tua vida, que tem tirado a tua paz, que tem tirado, por algum momento, talvez a tua alegria. Por isso que eu estou dizendo que cada um de nós poderá ter uma lepra. Paulo, ele tinha um espinho na carne, por 3 vezes ele ora ao Senhor, para que o Senhor tire. A Bíblia não revela que tipo de espinho era aquele. Mas ele orava ao Senhor e Deus olhava para ele e falava: olha, Paulo, a tua graça nos basta. Mas Deus queria trabalhar na vida de Naamã, por isso que eu coloquei o tema da nossa mensagem hoje, nessa noite: a cura de Naamã. Porque nós também precisamos ser curados de alguma coisa, queridos. De alguns traumas, de algumas situações a qual nós passamos, seja ela física, mental, ou espiritual, ou até mesmo conjugal. Todos nós precisamos, de algum momento na nossa vida, ter um encontro verdadeiro com Deus. Naamã ainda não conhecia Deus, ele era sempre um general destemido, muito famoso, mas por trás da sua fama havia uma decepção. Havia algo que tornava ele muitas das vezes impotente, incapaz. E aquilo tinha corroído a sua alma, porque ele sabia que era algo incurável. Mas olha só, fala para teu irmão assim: sempre uma luz. Para aí com fé, irmãos. Sempre há uma luz no fim de um túnel. Ou seja, no meio da escuridão, sempre Deus nos dá uma luz, uma saída. Deus nos dá um escape, Deus nos dá um livramento. Sabe, Naamã, mas aquela menina ali, fora demonstra ter, na verdade, Naamã por fora demonstrava ter sucesso, respeito, poder, fama, eu botei aqui, mas dentro de nós podemos, queridos, precisamos de um milagre de Deus. Naamã, ele precisava passar por aquele processo. E quando aquela menina ali de Israel, olha só, amados, a importância, como é importante você ter uma vida com Deus, você ser uma pessoa de Deus, ser um comunicador da palavra de Deus. A Bíblia diz que ali haveria uma mulher que era uma menina, ainda menina, a Bíblia deixa bem claro, que foi
apanhada ali, ou seja, de Israel, foi levada como escrava para a Síria. E ali Naamã levou aquela menina como escrava e deu como serva para sua esposa. Ou seja, era uma escrava, era uma serva, era uma menina que era livre, tinha o direito de ir e vir para onde ela queria, mas agora ela perde agora esse seu direito. E aquela menina é levada como um troféu de guerra para Naamã. E Naamã pega aquela criada e apresenta a sua esposa e dá para a sua esposa como servo. Eu olho a importância, querido, de você ter fé. Aquela menina, ela perdeu tudo, perdeu a sua liberdade, talvez por algum momento perdeu a sua paz, mas ela não perdeu a sua fé. Ela não perdeu a sua fé, porque ela poderia odiar Naamã, sim ou não? Você está bem na tua nação, de boa, a pessoa que não vem aquele exército, saqueia toda a tua terra, leva você escravo, tira todo o direito que você tem, te dá você como escravo, agora você perde a sua liberdade. Ela poderia ter todos os motivos para odiar Naamã e dizer logo, ô miserável, morra logo, porque assim você morrendo, você não vai fazer mal a ninguém. Ela poderia ter muitos argumentos de maldição sobre a vida de Naamã, mas ela não. Ela diz, quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Irmãos, ela falou com muita convicção. Talvez você não vê isso. Mas aquela menina, ela falou com tanta convicção. Ela tinha certeza que se o seu Senhor, se Naamã tivesse diante de um homem de Deus, ela estava falando, se referindo ao profeta Eliseu, ele o curaria da sua lepra. E Naamã ouvindo essa mensagem, ou seja, que ela tinha comunicado à sua senhora, ou seja, a menina escrava chega e diz para a esposa de Naamã, claro, porque se ela fosse falar para a esposa de Naamã, ou se ela fosse direto falar com Naamã, eu acho que ele não ia acreditar. Mas a menina sabe, falou quem? A sua mulher. Irmãos, a mulher tem um poder de persuasão, de persuadir o homem. Deus não tem esse poder. A mulher tem esse poder. A mulher tem esse poder. Então, ela sabendo que falando ali, transmitindo a mensagem de Deus para a sua esposa iria falar com o seu marido. E ela chegou e falou bem assim, ela não perdeu tempo. Eu creio que quando Naamã chegou em casa, ela, olha, vem cá que eu quero conversar com você. Olha, é o seguinte, essa menina aí que tu me deu como escrava da casa de Israel, ela disse que tem um homem de Deus lá na cidade dela, lá, naquele lugar lá, que se você estiver diante dele, ele vai te curar da tua lepra. Ele não perdeu não perdeu tempo. Ele vai diante do seu rei, fala tudo as palavras que ela tinha ouvido da menina, e agora fala o rei. O rei de Israel vai lá e sela, faz uma carta e manda aquela mensagem para o rei de Israel, para que Naamã, quando chegasse lá, ele soubesse que foi o rei da Síria que tinha enviado Naamã para ser curado. Amados, mas a carta dizia o seguinte, olha, quando eu enviar o meu servo Naamã diante de ti, então tu saberás, ó rei, que foi eu que enviei para que você os cure. Naquele momento o rei se indignou, queridos. Pegou, rasgou as suas vestes, caiu de joelho e começou a clamar, dizer, olha, não é esse homem que está procurando ocasião contra mim. Por acaso sou eu Deus para curar, que o Deus que mata, o Deus que fere, o Deus que faz viver? Por acaso sou eu Deus? Vê se ele não está causando provocação contra mim. Mas naquele momento ali, queridos, nem o próprio rei, ele acreditava que esse milagre poderia acontecer na vida de Naamã. Naquele momento, o profeta ouvindo falar, o rei essas coisas, ele vai diante do rei e disse, olha, manda ele vir a mim. Então saberá que hás profeta, ou seja, que há homem de Deus em Israel. Amados, quando nós servimos a Deus, o profeta, naquela época, ele era a representação de Deus na terra. Ele era uma pessoa, o porta-voz de Deus. Quando Deus ele mandava
falar para algo, era aquilo mesmo e acabou, não tinha que mudar. Porque era a palavra de Deus que seria transmitida através da voz, da autoridade do profeta. E Naamã achando que ele ia ter um tratamento VIP, né? Veio todo empolgado, eu sou general, vou chegar diante daquele homem, agora ele vai ver. E quando ele chega lá em Samaria, que ele chega diante da casa do profeta. Irmãos, o profeta nem ligou para ele, nem deu atenção. Tratou ele como um leproso, de verdade, porque ele realmente era o que ele era um leproso. Era um general, um homem forte, um homem poderoso da sua época, mas era um leproso. E naquele momento, quando ele chega ali, diante do profeta, o profeta diz para o seu moço, olha, vai lá e diz a ele, que ele vá lá no Rio Jordão e der para ele dar 7 mergulhos, que depois ele será restaurado da sua lepra. Aí que veio, irmãos. Deus, ele precisava quebrar o orgulho da vida de Naamã. Amados, o orgulho, a soberba, ele procede à queda do. E Naamã estava cheio disso, porque ele era bajulado por muitos, ele era uma pessoa até mesmo adorado por muito, reverenciado por muito. Mas Naamã ainda não conhecia o Deus a qual usava ele. O Senhor usava Naamã, mas Naamã não tinha nem entendimento, ele nem sabia que era o Senhor que estava usando, que estava dando vitórias a eles pelas guerras, a qual ele tinha pelejado. Era a mão do Senhor que era com ele, que dava vitória, não era por causa da sua própria capacidade, não era por causa da sua força, não era por causa da sua estratégia de guerra, não. Era porque o Senhor era com ele. Meu irmão, fazer igual Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há doença, não há enfermidade, não há demônio, não há nada que possa contra a nossa vida, porque Deus está conosco. Deus estava com Naamã, Naamã era vitorioso, porque o Senhor estava com ele, não porque ele era bom, não porque ele era forte, mas porque o Senhor os conduzia nas suas batalhas. Mas ele ainda não entendia o trabalhar de Deus na sua vida, ele ainda não tinha um encontro com Deus, ele ainda não teve um momento verdadeiro com Deus para conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estava ao seu lado, o Deus que tinha lhe dado vitória, o Deus que tinha lhe dado muitas vitórias perante aquela nação naquela época. Então, o profeta disse, e ele começou naquele momento o orgulho de Naamã, quase que ele perde a sua bênção. Se não fosse por causa dos seus servos, que disse, olha meu Senhor, se porventura ele não te pedisse uma coisa, outra pior, maior do que essa, tu não farias? E naquele momento ele ficou indignado porque ele começou a dizer, mas não é viável, os rios de lá da Síria de água cristalina, olha, rios de águas purificadas, mas se Deus permitisse que fosse lá, querido, talvez ele dissesse, olha, as águas nossas é tão boa, tão cristalina, né, tão puras, que até eu com lepra mergulhei na água e a água me curou. Ele poderia dizer que foi a água que curou ele, mas não o Senhor. E Deus, muitas das vezes, ele nos traz contradição de algumas coisas, queridos. Porque era um rio barrento de águas sujas. Imagine, e aí, lógico, irmãos, você está com a enfermidade na tua pele, a flor, aquela ferida corroendo a tua pele, destruindo o teu corpo, e você agora tem que mergulhar em um rio de águas sujas para ser curado. E aí ele, ouvindo ali os seus amigos, então ele decidiu voltar, ir no Jordão. E a palavra nos diz que tinha que ser 7 mergulhos. Deus ainda tinha números. É igual nós no dia a dia, a lição que nós tiramos desse texto, querido, para os nossos dias. Na semana, um dia eu ouvi isso na célula, os meninos falando, comentando alguma coisa. Olha, temos 7 dias. Os 7 mergulhos de Naamã. É um dia, durante os 7 dias, é um dia para cada semana. Mas
A palavra nos diz que ele deu o primeiro mergulho. Talvez ele olhava para a sua pele, a curiosidade, né? Nada. Aí Naamã vai de novo dar o segundo mergulho, dá o terceiro mergulho, o quarto, e nada. E às vezes é assim na nossa vida, nós queremos algo de Deus, estamos buscando algo de Deus, e nós estamos orando, estamos nos consagrando, estamos buscando a presença de Deus, estamos vivendo a plenitude de Deus na nossa vida, e muitas das vezes não vemos nada acontecer, e muitas das vezes começa a bater a dúvida no nosso coração, será? Será que é verdade? Será que vai acontecer? Oh Deus, mas a tua palavra disse eu fui obediente. Naamã precisou obedecer a Deus. Ele precisou obedecer a Deus para que o milagre acontecesse na sua vida. Meu irmão, talvez esteja faltando obediência mais um pouco para que você alcance o milagre. Havia necessidade, ele era um leproso, mas precisava em prioridade a obediência a Deus. Se Deus disse que teria que ser no Jordão, tem que ser no Jordão. Se tem que ser 7 mergulhos, então tem que ser 7 mergulhos, não é 6, não é 5, é 7. É preciso obedecer. A questão não eram os números, a questão era a obediência à voz de Deus. Ele poderia dar até o primeiro, irmãos, mas Deus determinou que assim fosse, e assim será. Não adianta. A voz da esperança, a voz da esperança, se não fosse aquela menina que transmitisse aquela mensagem, queridos, Naamã estava perdido. A gente não tinha história hoje verídica para contar do milagre que Deus fez na vida de Naamã. Dá uma aceleradinha. Deus usa os pequenos e improváveis para realizar os seus propósitos. Querido, Deus, Ele quer te usar. Ele usa os pequenos, os improváveis. Talvez era improvável aquela menina falar ali de Deus para aquele homem. Mas ela foi o porta-voz de Deus. Ela era quase improvável para a sua época e para um general de guerra que nem poderia ter contato assim com ele. Mas ela não temeu, porque a oportunidade que ela teve, ela levou a palavra de Deus, ela falou. O obstáculo, querido, não parou ela. Já no versículo 9, ele diz bem assim: veio Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou que lhe um mensageiro dissesse: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e será purificada. Seria restaurado uma coisa purificada. Talvez ali a lepra já tinha comido a sua pele, talvez já estava chegando quase nos ossos. Restaurado e purificado. Porque Deus, quando Ele faz o milagre, querido, Ele faz o milagre por completo. Ele não faz por meios. Ele restaurou e a pele de Naamã se tornou como uma pele de uma criança. Olha só, irmão, a purificação de Deus naquele momento é algo de Deus extraordinário acontecendo, e é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Não importa, a expectativa de Naamã de tratamento era VIP, ele achava que o profeta ia se levantar, ia fazer menção, ia invocar o nome do Senhor, ia passar óleo na mão, ia tacar lá na ferida dele, passar a mão, óleo, ia invocar a Deus, e seria resolvido o problema, e ele seria curado. Esse era o pensamento de Naamã, essa era a expectativa que ele criou, a ilusão que ele criou. Mas era um contraste, aquilo que Deus tinha para ele é totalmente contrário àquilo que ele pensava, e por isso ele se frustrou. Mas quando ele obedece a Deus, quando ele ouve os seus amigos que deram um conselho, sabe, ao seu Senhor, então aí ele volta, ele obedece a Deus, o que obedece a palavra do profeta, e então ele vai. Queridos,
A obediência ela é crucial nas nossas vidas. A ordem de Deus, ela vai 7 vezes. Muitas das vezes queremos curas do nosso jeito. O nosso orgulho nos impede, muitas das vezes, de receber o milagre de Deus nas nossas vidas, porque nós queremos do nosso jeito. Queremos ensinar. Naamã queria ensinar o Senhor. Não, olha, eu poderia ser lá, aqui não. Poderia ser lá na Síria mesmo. Poderia ser dos melhores rios, são melhores do que aqui. O Rio do Jordão poderia ser lá. Eu queria que ele colocasse as mãos sobre mim e eu seria curado. Eu queria que fosse assim. Queremos ensinar muitas das vezes como é que Deus tem que fazer. Meus amados, Deus ele é eterno e soberano. Ele tem um controle, ele pode, ele vê, ele sabe. Ele conhecia o coração de Naamã, que ali precisava ser quebrado daquele orgulho. Naamã precisava reconhecer que haveria um Deus em Israel, um Deus de guerra, um Deus poderoso. E quando ele conhece ao Senhor, que ele vê o milagre, ele volta lá diante do profeta para querer dar as suas especiarias, os seus presentes. E o profeta olha para ele e diz: não, pode voltar. Pode levar, em outras palavras, pode levar as tuas especiarias. Eu não preciso. Eu não ficarei com isso, porque a cura, ela é de graça, ela não é paga, irmãos. Não tem preço. O preço Cristo já pagou. Não precisa ter valor. Ah, não, eu vou te dar um talento. Ah, sim, Deus, se o Senhor fazer isso na minha vida, então eu te dou isso, então eu faço isso. Deus não vai barganhar o seu reino. Querido, não importa. Deus não é Deus de barganha. Mas se você tiver um coração cheio de fé e de certeza, como aquela menina teve, de comunicar a palavra convicta, que se ele fosse, seria curado, e assim foi também, como a menina disse, como ela determinou que seria se ele fosse, e ele foi alcançado por Deus. Aí agora ele reconhece, agora sim, eu reconheço que não há Deus como Deus de Israel. Não oferecerei outro sacrifício a não ser o Deus de Israel ao Senhor, porque eu sei que só Ele é Deus. Agora ele reconhece agora que foi Deus que deu o livramento, as vitórias a ele, e que foi Deus que curou, que restaurou, que purificou a sua vida. É tanto que ele disse para o profeta: olha, eu posso, me permita levar uma quantidade de terra que 2 mulas possam levar. Então eu levarei, e toda vez que eu chegar diante do templo de Rimmon, ou que eu for fazer algum sacrifício ao Senhor, eu colocarei aquela terra e não oferecerei sacrifício em outra terra a não ser ao Deus de Israel. Amados, isso é forte. Ele agora conhece verdadeiramente quem é que manda, quem é o Senhor. O caminho da humildade e da obediência levou Naamã a ser curado. Você está disposto a obedecer a Deus? Ei, você está disposto a ser obediente a Deus? Mesmo diante que ninguém esteja te vendo, mesmo diante de onde você estiver, talvez no teu quarto, ou aonde você estiver, no lugar ao qual ninguém está te vendo. A obediência, irmãos, ela quebra a maldição. Mas a desobediência, ela gera. Mas quando nós obedecemos a Deus e colocamos a nossa vida diante do Senhor, não importa a situação ao qual você esteja passando, eu quero te dizer que Deus, Ele está com você. Só que você precisa descer. Naamã, ele precisou descer, para depois ele subir curado. Você precisa mergulhar. E eu quero convidar você a mergulhar na presença de Deus nessa noite. Amém? Se coloque de pé. Em nome do Senhor Jesus.